Olá! Estamos aqui de novo com aquela nossa playlist de espíritos progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com o Rafael Faé, depois de uma marcada e uma desmarcada, ele conseguiu, aquele querido, conseguiu arranjar um espacinho para mim, porque eu sou muito chata, né, Rafael? Eu insisto! Quando eles pensam que estão se livrando de mim, eu estou ali de novo. Querido, seja bem-vindo, viu? Eu fico sempre muito Valeu. grata. Te apresenta, meu querido, te apresenta. Vamos alegar aí essa nossa comunidade, que ela é muito amada, muito querida, muito parceira, sabe? São pessoas muito bacanas mesmo. Te Uhum. apresenta aí. Primeiro, agradecer o convite, dizer que você é uma chata muito legal. E é isso aí. Vamos bater um papo e tentar esclarecer algumas coisas, que é um movimento interessante, né? Na medida que a gente conversa, as coisas também ficam mais claras para nós, né? O poder da conversa, Sim, da linguagem, né? é As tão coisas vão bom. se clarificando, às vezes, num bate-papo, assim, a coisa fica... Aquilo que estava muito enevoado, né? Adquire, assim, uma consistência, uma clareza que a gente não tinha antes. Então, obrigado aí pelo convite e vamos Que ver se maravilha. contribui com alguma coisa, né? Querido, eu esqueci antes de te perguntar, tu é do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro? Não, Espírito Espírito Santo. Santo, Vitória. Ah, Vitória Espírito Santo. Ai, que maravilha. Eu entrevistei alguns companheiros e companheiras espíritas de Vitória. Deixa eu só anotar aqui para arrumar depois a nossa fotinho. Legal. Querido, eu sempre começo esse nosso bate-papo perguntando como é que o espiritismo apareceu na tua vida. Pode se encontrar com detalhes que eu acho essa história tão deliciosa, sabe? É tão bom ouvir das pessoas, assim. Conta. Uhum. Então, fui desde criança, né? Meu pai e minha mãe, eles eram da Igreja Católica, eram católicos, né? Tiveram lá uma certa militância na Igreja Católica e em algum momento eles, principalmente meu pai, né, descobriu o Espiritismo. Então, os dois, né, meus pais foram conhecer e nesse que vão conhecer vai a família inteira, né? Então, desde menino, estou no centro, né? Eu fui para o centro que a gente acolheu como aquele lugar especial, né? Que era ali onde eu morava, num bairro pobre, numa favela aqui de Vitória, né? Bem no pé do morro. Então, assim, desde criança, a minha experiência, tanto de vida, né? Junto ali com a pobreza, né? E é também essa vivência no centro espírita, participando da efetiva pobreza, né? Da miséria e tudo, Uhum. que me constituiu, de certo modo, né? E que constituiu a minha visão sobre o que é o espiritismo, né? Então, desde então, eu participei de muitas atividades federativas, diretoria de casa, né, de outros movimentos. E hoje, enfim, né, essa situação que a gente vive, né, nos leva a esse desafio, na verdade, que está colocado, né, que a Sim, gente expandir a nossa compreensão do que é o espiritismo. é. E nessa expansão, a gente recobrar uma lição de Kardec, né, que ela foi muito deixada de lado, mas que ela é muito pertinente, que é a questão de um espiritismo caseiro e familiar, né? Isso. Uhum. Por muito tempo, eu acho que o projeto de poder, de hegemonia da FEB causou muitos males à compreensão do espiritismo, compreensão do espiritismo como teoria e prática, né? Aquela coisa de ter Sim. que... Ah, mas o que a FEB fala sobre isso? Ah, mas o que fulano fala sobre isso, né? Como se isso, apesar de Kardec ter previsto certas coisas, né? Da Constituição, de algo mais coeso, né? Ele previu que teria problemas e tudo, né? Mas ainda assim teria um benefício, só que ainda assim, nesse projeto hegemônico da FEB, eu vou dizer, teve mais malefícios do que benefícios, né? Concordo contigo. Uhum. E criou aquilo que eu tenho chamado já há muito tempo de cultura federativa, né? Uhum. No âmbito da cultura mesmo, tanto de teoria como de prática, Uhum. né? Que vai, dentro desse papel hegemônico, né, vai dizer
o que é ou o que não é espiritismo, né? Dentro dessa ideia de cultura federativa. E aí, assim, várias atividades a que eu me dediquei, né? Antes de pandemia, antes desse abismo em que a gente se encontra, né? Eu Nossa. comecei o jornal Crítica Espírita, e aí, assim... Eu leio, muito maravilhoso. É, valeu. Eu divulgo muitos artigos desse jornal nos grupos que eu participo. E, assim, a dificuldade das pessoas de entenderem, né, que aquilo é uma atividade espírita, né? Claro, é um trabalho espiritual, sim. Sim. Né? De reflexão, né? De questionamento, de construção de um pensamento crítico, né? Progressista e tudo. E as pessoas não conseguem sair. É difícil, assim, as pessoas saírem dessa cultura federativa. Mesmo aqueles grupos que falam assim, não, nós somos críticos, nós somos anti-federação, nós não gostamos disso, Tá, mas tudo bem, o que você faz, então? A gente faz evangelização, odeio esse nome, a gente faz reuniões doutrinárias, eu falei, pô, mas vocês fazem exatamente as mesmas coisas, quer dizer, vocês só não são filiados, né? Sim, então, quer dizer, sim. é difícil você expandir uma compreensão de espiritismo, de prática de espiritismo, né? Como ética, ou como prática mesmo, mediúnica, enfim, ética, fora desse padrão. O trabalho intelectual, ele tem muito de trabalho espiritual. O trabalho do Kardec, basicamente, foi um trabalho intelectual, né? E ele estava fazendo um trabalho espiritual o tempo todo. Né? Sim, é isso. Então, é isso, assim. Então, em algum momento da vida, eu entendi que o espiritismo ele era uma chave de leitura extremamente interessante, assim, pertinente, de leitura do mundo, né? Principalmente com a obra O Céu e o Inferno, que eu gosto muito, né? Eu também gosto. Dela. E é isso, assim, com o tempo, né? Você vai amadurecendo, você vai percebendo certas coisas acontecendo, você já não se propõe a fazer certas coisas, né? Eu sempre fui muito crítico dessa questão federativa e tudo, né? Como domínio de grupos, né? Você acabar sendo bucha de canhão, você vai lá, faz as coisas. Eu sempre fui muito crítico disso, né? Então, nessa caminhada, eu fui tentando achar sentidos mais coerentes e, para mim, mais significativos de espiritismo, né? Exato. Então, pensamento crítico sempre, sempre. Eu acho que tem que ser a nossa bandeira o tempo todo, né? Me diz, o teu trabalho no jornal, ele já vem antes de 2016, quando foi assim aquele momento mais sombrio que nós vivemos com o golpe? Ou tu começou depois? Então, como é que surgiu o jornal, né? A gente aqui tinha montado, eu e o Felipe Selim, a gente montou, que é um amigo meu, que a gente se conhecia lá desse centro, né, Clara de Assis, né? Desde criancinha a gente convivia lá. E aí a vida separou, né? Ele foi estudar em outros lugares, eu fui fazer outras coisas, e de repente a gente se reencontrou novamente lá, né? Com a ideia de abrir uma discussão mais consistente, mais filosófica, mais acadêmica, né? Acadêmica não no sentido de elitista, né? Acadêmica no sentido de rigorosa, né? Sim. E a gente seguindo os métodos, né? Até foi isso que Kardec pediu que nós fizéssemos, né? Continuem o trabalho, estudem. Exato. E aí a gente montou, salvo engano, em 2012 ou 2013, um grupo de estudo universitário espírita na Universidade Federal aqui do Espírito Santo. Ai, né? Que legal! Nossa, que bacana. E a gente se reuniu ali por uns 2, 3 anos, com reuniões quinzenais, né? Enfim, foi uma experiência muito bacana, né? Que lindo! E aí, em um determinado momento, eu falei com o Felipe, cara, a gente tem discussões tão interessantes, né? É ruim ficar só para a gente isso aqui. Vamos criar alguma coisa, né? Uma mídia. E aí surgiu a ideia do jornal. Né? Então, a gente começou o jornal em 2015.
E a Olha gente vem nessa só. caminhada até agora, né? E, claro, ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? Com todo esse contexto político que a gente viveu, nós fomos empurrados, né, ladeira abaixo, Sim! dentro dessa tormenta, né? Porque não tem como ficar indiferente, né? A isso tudo. A pessoa tem, enfim, tem 2 centavos de sentimento de justiça social, ela se indigna com tudo isso que está É. acontecendo, né? Nossa, por favor. Então, o jornal ele foi adquirindo cada vez mais um caráter de esquerda e agora assumindo, de fato, assim, uma perspectiva transformadora, revolucionária, né? Sim, Então, a gente tem sim. feito debates que, na nossa Debates visão, são os... políticos. Desculpa, cortou para mim. Vocês fazem, inclusive, debates políticos também, né? Sim, sim, com certeza, com Lindo. certeza. E aí que está, assim, novamente, né, tudo dentro desse grande contexto para enfrentar o nosso tempo. Porque não é que a gente, às vezes, fica abismado assim, com existir espírita de direita, por exemplo. Né? Até isso, esse momento está sendo bom. Né? Talvez uma única coisa boa que esse momento produziu foi isso, né? Tirou as pessoas da sua zona de conforto, acabou com as zonas cinzentas e agora ou você é 880, assim, ou você está do lado do oprimido ou está do lado do opressor, né? Não tem para onde se esconder, né? O muro já não é mais tão Então, confortável, né? então, isso tudo, assim, que atinge os espíritas, atinge vários outros setores da sociedade e que está dentro desse pano de fundo maior, mais abrangente, que é a nossa condição, né, existencial, social, política, né? Então, assim, a pessoa que já tem aquela veia, e aí a condição de classe fala muito alto, Nossa. né? Então, o movimento espírita, como fenômeno de classe média, vai reproduzir os preconceitos dessa nossa classe média, de país Sim. de terceiro mundo, periférico, né? Com todas essa gama de contradições e tudo. Então, vai enxergar no espiritismo um esteio teórico para o conservadorismo, para a manutenção do status quo, né? E aí com as soluções típicas da direita, né, de que a pobreza é vagabundagem, então tem que trabalhar, tem que ganhar pouco mesmo, tem que sofrer, né, para poder conquistar Isso. as A tal da coisas, tal. meritocracia espiritual e tudo mais, né? Isso, isso. E aí cabe a esses setores da esquerda, né, que aí é um outro pé no calo, né, um outro problema dentro dos chamados progressistas, né, também tentar compreender ao máximo isso tudo, Sim. né, que a gente está vivendo, que não é só um problema brasileiro, é um problema latino-americano, é um problema mundial, né, em que na base está o capitalismo, né, e o regime de acumulação do capital. Então, se a gente não aprofunda certas leituras, se a gente não se propõe a expandir horizontes, a expandir o repertório, é isso mesmo, sentar a bunda na cadeira e estudar, né, Sim, a sim. devastar Sem uma área, sacralizar, né, né. Rafael? Sem Exato. sacralizar a doutrina, né? Estudar a doutrina sem sacralizar. Exatamente. Se Mudar você não se coisas. propõe a isso, né, a enfrentar mesmo, a adquirir conhecimento, a ir para um grupo que enfrenta aquele problema, que debate aquele tema, a gente vai, infelizmente, continuar numa superficialidade que, assim, não vai nos dar as respostas mais adequadas e avançadas e coerentes que a gente precisa para a nossa condição. E é por isso que cada vez mais a gente tem feito um diálogo de espiritismo e marxismo, né? Sim, sim. Compreender a formação social e econômica brasileira, né, do seu papel dentro da divisão internacional do trabalho, como com um capitalismo dependente, periférico, que gera uma burguesia completamente dependente desse capital internacional, que não tem um projeto de nação, não teve e não tem, né? Que não foi capaz de fazer uma revolução liberal, uma revolução burguesa, né? Que ela a sua constituição é justamente para extorquir o povo, né, em prol de uma pauta que não Entreguista, é nacional.
Sim, ela é entreguista, totalmente entreguista. Entreguista, ela é escravagista, ela é, Aham. enfim, né? Burra. É assim. Então, como a gente pode falar, Suzana, por exemplo, de regeneração, e aí eu entendo a regeneração como o projeto político utópico do Espiritismo, né? Para mim, a regeneração é isso, né? É o projeto político utópico do Espiritismo, que é Eu também vejo transformar, assim. né? Transformar a nossa realidade material, social, concreta, né? Transformar de um conjunto de relações para outro, aperfeiçoado, melhorado, transformado, revolucionado, né? E aí, quando se começou a se falar de espiritismo progressista, espíritas progressistas, né? Participei ali daquele movimento e tudo, Sim. chegou uma hora que, enfim, no início parecia tudo muito coeso, né? Mas o que dava coesão era somente o fora Bolsonaro. Sim. Teve uma hora que surgiram essas contradições que elas são já naturais da esquerda política, né? Por isso que eu falei, a gente vivencia no Espiritismo esses movimentos mais amplos, né? E aí apareceram cisões, enfim, pessoas, né, que não... Você percebia que elas não estavam afim de partir para um debate efetivamente transformador, que colocasse em pauta quais são as tarefas de transformação, né? Que repudiam, por exemplo, a esquerda que repudia a palavra revolução. Tem, Né? E tem. por que repudia a palavra revolução? Porque é uma esquerda que consome as narrativas da direita e reproduz de modo crítico, né? Então, assim, são questões que estão colocadas, né, que poderiam ser utilizadas aí para um amplo debate, né, mas que, infelizmente, por questões pessoais, de vaidade, de ego, né, que também existe nessa, infelizmente, né, existe Sim, nesse seres ramo. humanos, né, Rafael? Seres humanos não adianta. Tem mesmo. É, Tem mesmo. seres humanos, mas aí que eu volto numa questão, assim, a gente vive o abismo, né? A gente Nós está no estamos de abismo, frente para o abismo, né? eu acredito que a gente já está caindo, né? No abismo, assim, Eu acho que sim. nós já caímos, né? É só ver o Nós quão já fundo é, né? estamos agarrados onde puder. É, e aí E é você vê que difícil. tem então uma esquerda espírita ou um movimento progressista espírita que quer botar coleira, quer botar, né, É complicado, viu? cabresto, quer Muito complicado. minar esse debate que, como eu falei, é um debate necessário. Ele é totalmente necessário a gente voltar a discutir isso. Mas, como eu falei, isso não é um problema de espíritas. É um problema que está Não, colocado na esquerda brasileira, de um modo em sim, geral. sim. Porque aqui no Brasil, o comunismo, assim, os comunistas, eles foram muito perseguidos, né? O Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, ali na década de 60, 50, 60, foi dizimado, Foi né? Foi, dizimado, além de sim. uma série de problemas, assim, de revisionismo, né, tal, enfim, é uma questão mais ampla. E também é um problema ainda mais antigo, lá na Segunda Internacional, Internacional dos Trabalhadores, né, enfim, é, a gente tem ali um movimento muito interessante. Se você tiver um tempinho, posso falar Claro, para tenho continuar? todo o tempo do mundo. Vamos lá. Que foi uma questão colocada por Lenin, Rosa Luxemburgo, Kautsky, né? Que era o seguinte, que era o uso do nacionalismo, do Uhum, patriotismo burguês entre as classes trabalhadoras, né? sim. Pela social-democracia alemã. O que a social-democracia alemã começou a fazer? Começou a enxergar isso na Internacional Socialista, né? Isso já não, enfim. Você tem ali um momento de expansão do capitalismo, né? Da Uhum, formação do capitalismo em sua feição imperialista, né? E a social-democracia alemã, que era hegemônica na Segunda Internacional, ela começa a fazer um revisionismo do marxismo. Ele vai começar a falar assim, olha, aí, tá vendo? O capitalismo não é tão feio assim. Veja bem, olha as conquistas que a gente está tendo, né? Olha só, sim. um pouco de melhora do salário, tá vendo aqui, ó, dá para dar um pouquinho desse direito, tá vendo? Dá para lutar e ter conquistas dentro aqui do capitalismo, né?
capital, então o nosso objetivo não é mobilizar a classe trabalhadora para a tomada do poder, por exemplo, né? É tentar unir capital e trabalho num único, né? Que aí a gente consegue a prosperidade, a paz e tal. Com esse revisionismo, e Rosa Luxemburgo, Lênin falando, oh, não, gente, o nosso projeto é a tomada do poder, né? É destruir o Estado burguês, é destruir, o capitalismo está numa nova fase imperialista, né? De capital internacional dominando o mundo. Então, isso naquela época, imagina agora. Isso naquela época, quer dizer, a gente não está nem no século XX ainda, isso foi um debate ali, final do século XIX para o século XX. Então, você tem ali Lênin, né, o Rosa Luxemburgo, como eu falei, falando, olha, vai existir a guerra e a gente precisa politizar os trabalhadores para que eles não sejam bucha de canhão, né? Nesse projeto imperialista. A guerra que está se desenhando é uma guerra imperialista, né? E a social-democracia alemã, com esse revisionismo, encampa esse discurso nacionalista burguês de defesa da pátria e, no final, né, acaba vencendo e ela vota, né, esse Partido Social-Democrata Alemão vota favoravelmente ao orçamento de guerra, os créditos de guerra, né, na Alemanha. E aí, enfim, dentre outros fatores, eclode a Primeira Guerra Mundial, né? Então, quer dizer, existiam essas concepções de transformar, né, do que é a transformação humana, a transformação social, né? Essa própria social-democracia já é um projeto a burguesia vai se aproveitando disso para, né, ir minando por dentro o movimento, né, a esquerda, o movimento operário e tal. Então, isso vem até hoje, né? Isso foi se desenvolvendo de várias formas, né, durante todo o século XX e chega hoje, né? Então, hoje, esse movimento que as pessoas podem imaginar coeso, de espíritas progressistas, né, ele não é coeso, ele tem questões internas. Sim, com certeza. E questões, como eu falei, que já foram colocadas de alguma forma no passado, né? Que estão sendo aí requentadas, né, com novos elementos e tudo, mas a gente tem, então, desde um progressismo bem tosco, né, fora Bolsonaro, mas, enfim, se tiver um Dória, tá ótimo, né, Rita? Eu acho que ele é múltiplo, na verdade, esse nosso movimento. Ele é tipo assim, é um grande guarda-chuva, com o nome de espíritas progressistas, mas tem vários coletivos que têm vida própria, que estão caminhando uma caminhada, sabe, própria, com uma busca por objetivos mesmo próprios, objetivos muito bonitos, na verdade, sabe? Tem coletivos impressionantes, fazendo coisas muito interessantes, muito interessantes. Mas é isso, eu não sei, eu acho que quando se fala de esquerda, sempre tem essa característica multifacetada, assim, de muita... que é um fervilhar muito forte, sabe? Muito forte. A direita já não, a direita já é aquela coisa, o interesse é sempre um só, é o dinheiro. Aí eles se juntam, tanto faz, tanto fez. Não é verdade? Verdade, Então, verdade. tem esse lado. Então, assim, mas é bom a gente ter essa clareza, né? Porque sim, as que pessoas não é às vezes uma vê coisa certos... única. Sim, esse Isso, movimento não é único. Não é único. Então, assim, são propostas que elas têm um determinado alcance, né? Sim. Então, hoje, assim, como um reflexo da esquerda brasileira, de um modo geral, que é muito liberal, entendeu? Esquerda brasileira, sim, ela é muito liberal por uma série de razões, ditadura foi muito forte, nós né? estamos muito analfabetos politicamente falando, sabe? Muito. Sim, a própria chamada redemocratização. Olha, acho que uma pessoa que definiu bem a política brasileira foi Romero Jucá. Isso é um grande acordão, né? O papel das classes dominantes é uma pena, né? Utilizá-lo como referência, mas enfim. Mas a gente tem que ter clareza e estômago ao mesmo tempo, né? Para reconhecer certas coisas. Porque, como eu falei, dentro dessa
a construção da formação social brasileira, né, como uma grande fazenda, né, como uma grande produtora de matéria-prima e mão de obra, né, enfim, vai gerar uma classe dominante dentro desse papel, né, não um papel de pensamento próprio, emancipador, que respeita o trabalho, que respeita não por vontade própria, né, mas por conta de luta de classes mesmo, né, a flor da pele. Não é por isso, né? A gente vai ter, então, uma classe dominante que, a todo momento, o projeto dela é dominar o cenário político por diversos modos, né? Pela mídia, pela hegemonia dos aparelhos ideológicos, pela hegemonia dos aparelhos políticos, repressores e tudo, né? Para impedir qualquer tipo de possibilidade, vislumbre de participação popular na política. Então, a gente tem a independência, que foi uma necessidade da classe dominante, né, poder se submeter diretamente à Inglaterra sem passar por Portugal. Então, teve a independência. Nós temos a proclamação da República, que foi um golpe de Estado. Um golpe de Estado que proclama a República. É riquíssimo em golpes, né? Então, a gente tem depois uma ditadura militar, tudo isso são movimentos das classes dominantes, né? Projetos ali da classe dominante, aquilo que nós chamamos de redemocratização também. Já está uma década de 80, aquela a União Soviética foi. A União Soviética já ia cair, todo mundo já falava isso, então não havia necessidade de recrudescer tanto o sistema, então o regime de extorsão do povo brasileiro poderia voltar a assumir uma aparência de democracia. Né? Teve luta social, teve conquista e tudo, nesse processo o povo ganha alguma coisa, tal, mas tudo dentro de um controle das classes dominantes que a gente tem até hoje. Então, quando a gente vai discutir esse tipo de coisa no Brasil, é aí que eu volto na questão, existem várias possibilidades, várias, né, interpretações, mas eu entendo que o momento histórico, ele não admite que a condição de classe fale mais alto, entendeu? As pessoas têm muito medo, né, quando se fala em luta de classe. Eu até, nos meus vídeos, eu evito usar o termo luta de classe, eu uso consciência de classe, porque eu sou tão xingada quando eu falo luta de classe, que é impressionante. As pessoas têm medo, eles acham que, sabe, é uma coisa louca. Rafael, meu querido, nós temos 7 minutos ainda, porque meu Zoom é gratuito, então ele me apita aqui. Nós vamos agora fazer assim aquele nosso fechamento, mas olha, eu podia ficar aqui conversando contigo a tarde toda, viu, Guri? Sinceramente, nós vamos ter que marcar, eu acho, um outro, só para tu falar mais sobre o teu jornal e tudo mais. Depois tu me passa o link do jornal, que eu vou deixar fixado nos comentários, para as pessoas irem conhecer o trabalho de vocês. Para a gente encerrar, Rafael, eu sei que tu trava uma luta intelectual, digamos assim, dentro, né, desse movimento que é tão conservador, tão, em termos gerais, assim, tão retrógrado, né, e tão arraigado a coisas, assim, completamente nocivas, né, nocivas mesmo, preconceitos e tudo mais. Deixa agora não é uma mensagem, mas deixa alguma coisa, fala alguma coisa que desperte um pouco de esperança em quem está nos escutando, porque muitas pessoas estão nos escutando e muitas pessoas largaram de mão o espiritismo por causa desse conservadorismo, desse reacionarismo, desse namoro com o fascismo que aconteceu dentro do movimento espírita. Faz isso, deixa agora que tu tem 5 minutos para injetar uma coisa bonita aí, uma esperança de luta mesmo, porque eu acho que a luta, ela é esperança. Olha, então, a esperança é uma virtude teologal, né? Enfim, ela não pode ser nem idealista e nem alienada, né? Outra coisa que a gente tem que ter clareza.
Tá? Pé no chão, né? Então, o que a gente precisa, como tarefas imediatas, né, é conscientizar politicamente a classe trabalhadora, as classes populares, organizar a classe trabalhadora, as classes populares, dentro de um projeto, dentro de uma visão revolucionária, transformadora da realidade, né? Então, para isso não adianta. A esperança é que a gente estude, Não, passa pelo não, não. estudo, passa pelo engajamento, passa E nem achar que pelo Deus vai dar um jeito nas coisas também. passa pela quebra dos ídolos, né? Sim. Pela abertura ao novo, abertura à história, né? Nós somos seres históricos, né? O que significa que nós não somos prontos, a gente está sempre em construção, né? Nós somos um ser sendo, né? Então eu não vejo esperança maior do que viver com essa perspectiva, né? De que até então eu acreditei nisso, eu falei isso, eu defendi isso, e que eu posso me abrir a coisas novas, a coisas, né? Que me Sim. apresentam um horizonte mais amplo, mais significativo, mais coerente, mais desafiador, né? E a gente cair de cabeça nisso daí, porque o momento histórico ele exige muitas revisões, muito desapego, né? Muita gana, Exato. muita garra, muita coragem assim de reafirmar certas coisas e de mudar certas Sem coisas, medo de mudar, né? né? Sem isso assim, sem essa perspectiva revolucionária, o espiritismo vai ser tão somente mais uma proposta teórica de conservação das mazelas do mundo e não de transformação das mazelas do mundo. Então, tem que se abrir ao diálogo, né? Se abrir a novas perspectivas, e eu acho que aí sim a esperança ela se realiza de modo concreto, na medida em que ela vai sendo construída em atos concretos de mobilização, de conscientização. Sim. Isso é botar em prática, né? O ninguém solta a mão de ninguém. Todo mundo de mão dada, melhorando e ajudando o outro. Né? Emprestando um livro, falando isso que tu está falando é um trabalho espiritual, isso que tu falou aqui é um trabalho espiritual, vai ficar e vai tocar muitas pessoas. Querido, eu adorei conversar contigo, viu? Adorei, foi muito bom. A gente Também. pode marcar uma outra vez. Eu sei que para ti é difícil, tem toda a questão do teu trabalho, dos horários, mas valeu muito a pena, muito a pena. Eu agradeço de coração. Valeu, obrigado Fica a você. bem, fica bem, Valeu. tá? Até a próxima. Nos encontramos Tchauzinho, por beijo. aí. Tchau, querido.